Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom! Você quer conhecer quais são as estratégias do diabo para destruir ou tentar destruir os filhos de Deus? Essas estratégias são sedução, perseguição e contaminação. E que Satanás usou isso no Gênesis e está usando agora. Ele começa com a sedução, passa para a perseguição e depois termina com a contaminação. E assim, sua estratégia faz com que ele leve muitos para o inferno e tente destruir os filhos de Deus. Vem comigo que nós vamos discorrer agora sobre este assunto: sedução, perseguição e contaminação. Vem comigo que você será ricamente abençoado. Nós vamos passar do Gênesis ao Apocalipse e vamos chegar aos nossos dias atuais da contaminação que está aí. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. A luta por Roma. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, Constantino. porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2, 6. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Muito bem, que Deus vos abençoe. Tivemos a leitura da palavra e nós vamos discorrer sobre este assunto aqui, que é um assunto maravilhoso: sedução, perseguição e contaminação. Este é o tripé do diabo para tentar aniquilar os filhos de Deus da terra. Tudo isto começou lá no Gênesis e nós vamos entender claramente, começando do Gênesis até o Apocalipse e os nossos dias atuais da contaminação que está aí. Veja só. Lá no Éden, Eva, a mulher, era uma virgem pura. Mas a primeira coisa que Satanás quer colocar no mundo é uma semente, a sua semente no mundo. E para isso ele vai ter que usar a estratégia da sedução. Usando um animal cognominado a serpente, para, através desta serpente, a serpente seduzir e enganar Eva com a sua astúcia. Então Satanás, sendo um espírito, um corpo, tendo um corpo espiritual, um anjo caído, ele jamais poderia injetar esta semente se ele não usasse um instrumento, pegasse aquele animal cognominado a serpente, que tinha conhecimento de princípios da vida, para poder injetar a sua semente no mundo. Mas para injetar a sua semente no mundo, teria que vir através da sedução. Preste atenção no que eu estou falando, porque aparece uns dizendo que eu estava dizendo que Satanás fazia sexo.
Eu não estou dizendo que Satanás faz sexo. Preste atenção. Você será responsável por suas interpretações. Eu estou dizendo que Satanás usou o trunfo que ele tinha, um animal sagaz e sutil. E a palavra sagaz quer dizer aquele que tem conhecimento de princípios da vida. E princípios da vida você sabe o que é relação sexual, começa com a relação sexual. O germe de vida se encontra com o óvulo, você vai ter conhecimento sobre esperma, ali está o germe de vida se encontra com o óvulo, entra no óvulo e começa a se desenvolver o embrião. Isto é conhecimento de princípios da vida. Então veja só, o que ocorre? Esse animal tinha conhecimento de princípios da vida, então Satanás poderia usar este animal para injetar, colocar a sua semente no mundo. Mas para colocar a sua semente no mundo, teria que contaminar Eva, teria que desvirginar Eva. E através da sedução, o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta como a serpente seduziu e enganou Eva com a sua astúcia. Então, pela sedução, aí começa, através do seu tripé. Esse tripé, a sua estratégia de sedução, perseguição e contaminação, ele bola sua estratégia para cumprir o seu propósito. Então começou dessa forma. Vem uma semente errada, com Eva sendo desvirginada pela serpente, porque a queda não foi comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera. Isso é conversa fiada, isso é balela. Eu nunca vi alguém seduzir alguém com uma maçã, com uma banana, com isso. Não, você seduz com chaveco, com papo. E sedução está relacionado para o ato sexual. Então veja só. Nós já explicamos aqui a semente da serpente, eu não vou repetir para não ser repetitivo. Veja, então vou colocar a minha semente no mundo através da estratégia de quê? Da sedução. Primeiro seduzindo para poder injetar a semente do joio no mundo. Porque eu quero fazer com que o joio sufoque o trigo. Mas veja, então ele cumpre seu propósito usando a serpente. Eva carregava no seu ventre a semente da serpente. Caim, que tinha como pai espiritual o diabo e como pai carnal a serpente, com as características dos seus pais, religioso, característica animalesca, diabólica, de assassino, porque Satanás foi homicida desde o princípio. Observe. Então, feito isto, colocando sua semente no mundo, agora eu vou partir para a segunda estratégia, que é o quê? Perseguição. Agora eu vou fazer com que Caim persiga Abel e mate Abel para ficar só minha semente no mundo. Partir para a perseguição acirrada para matar os filhos de Deus, porque ele sabia que Abel era uma semente original. E por ser uma semente original de Deus, iria gerar outras sementes originais. Então, uma semente original gera várias sementes originais. Então você vai ter o seguinte, que você pegar uma semente de milho original, quando você planta aquela semente de milho, nasce aquela árvore, nasce aquele pé de milho, e aí aquilo vai crescer até chegar no fruto para gerar várias sementes originais. Isto está relacionado com Cristo. Cristo, a semente original, veio aqui, não nasceu do sexo, porque Deus não queria que seus filhos viessem. A vontade perfeita de Deus não era que seus filhos viessem do sexo, mas pela palavra falada. No entanto, como Eva caiu, e aí o que acontece? Deus agora permite, na sua vontade permissiva, que seus filhos venham, as pessoas venham ao mundo através do sexo. Mas ele vai mandar a semente original
o último Adão, que não nasce do sexo, ele é a palavra para gerar esses filhos de Deus através de uma semente incorruptível, como fala o apóstolo Pedro, e pelo novo nascimento, como fala lá em João 3,16, porque o novo nascimento nos faz uma nova criação, regenerado de sementes, não de semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. Observe, uma semente original gera várias sementes originais. Então eu vou incitar Caim pela perseguição para que ele venha matar Abel, porque Caim não conseguia dar um culto verdadeiro. Não, Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. A Bíblia diz, rejeitou Deus Caim e a sua oferta. Aceitou Deus Abel e a sua oferta. Abel foi aceito por Deus e a sua oferta também foi aceita por Deus. Abel iria gerar várias sementes originais e ali iria dar sequência. No entanto, ele queria matar Abel para aniquilar a semente de Deus e ele ficaria no mundo. Convenceria uma de suas irmãs para ir para Nod e ali formaria a civilização do mal e encheria a terra de violência. Uma vez que de Caim e Abel até Sete, Adão e Eva só tiveram filhas e Caim convenceu uma dessas filhas a ir para Nod para formar a civilização. Olha a estratégia. Perseguição, mato Abel, convenço uma das minhas irmãs, vou para Nod, lá a gente se casa, gera filhos e eu encho a terra de violência e de maldade. Caminhou no seu propósito. Agora observe. O que ocorre? Vamos para a terceira estratégia agora? Vamos. Satanás, sabendo que Deus levantou outra semente para colocar no lugar de Abel, outra semente original para colocar no lugar de Abel, Sete, e Sete gerou a Enos, e daí começou a se invocar o nome do Senhor novamente, como Abel fazia, e agora trazer mais outras sementes. Então agora Satanás disse, pela perseguição não dá, agora eu vou entrar pela contaminação. E aí chegamos a Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, as descendentes de Caim, aquelas mulheres belas e formosas, aquelas mulheres bonitas, até porque uma das descendentes de Caim, Naamá, a palavra Naamá quer dizer a bela e graciosa. Elas eram belas e graciosas, elas eram mulheres formosas. Os filhos de Deus tomaram como amantes. Satanás disse, eu vou me infiltrar através da contaminação. E essa contaminação está no mundo hoje. Observe, você pega um frango de granja, o frango de granja eles dão ração para ele comer, aquele frango só cresce peito e coxa. Peito e coxa. O que ocorre hoje? Os alimentos hoje que nós temos no mundo, alimentos contaminados, faz com que as mulheres tenham peito e coxa e bunda. A época das mulheres mais bonitas estão hoje e muitos têm caído por mulher. Mulheres, o profeta diz, há 3 coisas que derrubam homens de Deus. Não é qualquer um homem, é homens de Deus. Dinheiro, fama e mulher. E hoje nós estamos vivendo esta época da contaminação, onde pastores têm se contaminado com mulheres, com dinheiro e com fama. Recentemente tivemos da mensagem agora, que é notícia em 40 jornais por ter dado uma profecia falsa. Veja, a contaminação entrando. O pastor da Associação Fé Perfeita é notícia negativa em 40 jornais.
circulação por ter dado uma profecia falsa. Eu me levantei na madrugada e aí desceu ao meu coração. Eu não falo isto por falar, mas com esta Bíblia que representa o próprio Deus para mim, a força do coronavírus está extinta. Aí o povo... Olha, a força do coronavírus está extinta. 17/3/2020. A força do coronavírus estava só começando. Isto é falso ou não é? Isto é contaminação. Abra o olho, povo. Isto é contaminação. Mas eles são espetáculos. Religiosos têm memória curta, mas filhos de Deus não têm memória curta. Vamos aqui? A contaminação está aí. É sexo, mulher, dinheiro, é pastores caindo, pastores da mensagem, é fazendo sexo com as irmãs, e dinheiro, e fama, e tudo isto, contaminação. Vamos lá. Satanás disse, a minha estratégia agora é fazer com que essas belas e formosas agraciadas ande balançando a sua bunda e mostrando os seus seios e com as vestes imorais, e esses filhos de Deus vão se contaminar por elas, e deu certo. E quando Deus viu que a terra estava toda cheia de violência, todo intento do coração do homem era mau, Deus disse, eu vou dar cabo desta terra, eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com isso. E ali veio o ciclo. Deus acabou aquele ciclo para recomeçar de novo com Noé. Vamos lá, caminhemos. Vamos para a igreja. Chegamos à era do Pentecoste. Cristo veio, morreu, ressuscitou. Passou 40 dias com os apóstolos. 10 dias depois o Espírito Santo desceu em 120 pessoas no cenáculo. Ali estava uma virgem pura, a Eva, novamente, agora pura, que não estava contaminada. Aquilo era uma igreja pura, que não tinha contaminação. Aquela igreja era a igreja perfeita. E o profeta William Branham disse, nós temos que retornar àquela era novamente, certo? A era do partir do pão, da comunhão, das orações, de uma vida vivida para Deus, como diz lá em Atos capítulo 2 em diante. E aí você tem, ali estava, mas Satanás, eu vou usar uma estratégia para eu entrar nesta igreja e me infiltrar. Primeiro começo com a sedução. Essa é a minha estratégia. Essa é a estratégia do diabo. Sedução, depois perseguição, depois contaminação. Então ele vai entrar como? Através das obras dos nicolaítas. Isso começa com uma obra e termina com uma doutrina. Como é que é? Nicolaíta. Nicolaísmo quer dizer Nical. E laíta quer dizer leigo. Conquistar os leigos, mudar a liderança divina pela liderança dos homens, e assim eu começo a entrar seduzindo. Eu vou trocar a liderança de Deus pela liderança humana. Eu vou trocar o governo de Deus pelo governo dos homens, e assim vai. Eu vou trocar bispo por arcebispo, porque a palavra fala que o bispo... Eu não quero entrar aqui nessa parte de bispo, presbítero e ancião, para não perdermos o foco da lição. Mas tem vídeos no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca explicando tudo isto, que isto são funções de um homem só. É um homem só que realiza essas 3 funções. Então veja só. Observe. Vou trocar a liderança divina, porque eles são liderados pelo Espírito Santo, pela liderança humana. Então eu coloco o governo humano dentro da igreja.
Eu troco Cristo pelo culto à personalidade. Eu troco Jesus pelos vigários, os vigários de Jesus. E assim vamos, mas de uma forma sorrateira, estratégica. Então, isto começou com a obra, terminou com a doutrina e está nos dias atuais. Esses lobos vorazes estão aí. Vamos lá? Segue em frente. Bom, primeiro eu entro com a sedução. Depois que eu infiltrar o meu governo dentro da igreja, o governo humano, infiltrando o joio e fazendo o governo, colocando o governo humano, como Paulo disse, depois da minha partida haverá lobos vorazes que devorarão o rebanho. A parábola do joio e do trigo diz: quando o homem dormiu, o inimigo veio e semeou o joio. Paulo dormiu, o inimigo veio e entrou sorrateiramente, começando com uma obra, terminando com uma doutrina que está hoje, inclusive dentro da própria mensagem, está cheio de nicolaítas. Governo de homens. Vamos lá. Depois disto, eu vou entrar com a perseguição. Aí nós entramos na era de Esmirna. Começou a perseguição aos cristãos. Satanás bolou a estratégia e usou 10 imperadores para perseguir os cristãos. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Trácio, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Agora eu vou começar com a perseguição. Eu vou queimar cristãos, eu vou crucificá-lo, eu vou fazer deles tochas, vou colocar nas arenas dos leões, vou colocar na estaca, vou perseguir, caluniar, maltratar, vou botar nas arenas e assim vai, queimar vivo, jogar para os leões comer, e assim segue. E assim eu vou tentar aniquilar os cristãos pela perseguição, pela força física. Eu entro com a sedução e infiltro a minha semente lá dentro, como fez lá no princípio Satanás, usando a serpente. Depois eu venho com a perseguição para poder matar os cristãos. E assim eu uso os imperadores, eu uso o poder político, eu uso o poder religioso para perseguir. E aí, ele adentrou desta forma, perseguindo a igreja para aniquilar os filhos de Deus, sufocando eles através do joio e perseguindo eles através do poder político. E aí, nós tivemos tantas mortes. A igreja romana matou 68 milhões de cristãos. Isto está documentado. Então ele segue, perseguindo, jogando aos leões, queimando vivo, decapitando os cristãos. E assim vai. Mas mesmo pela força física, Satanás não conseguiu aniquilar os cristãos. Mesmo usando a força física, ele não conseguiu. Porque quando ele matava um, o povo via a coragem daquele homem e se convertia vários. Mas aí ele vai bolar a terceira estratégia. Agora é a contaminação. E a contaminação não mata o corpo, mas mata a alma. A perseguição mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então os cristãos eram convictos, os filhos de Deus, naquilo que Jesus disse: não tem mais aquele que não mata, que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tem mais aquele que mata o corpo e também pode matar a alma. Quem é este? Deus. Então eles caminhavam convictos nisso. A perseguição mataria o corpo deles, mas não mataria a sua alma. E as pessoas que viam aquela coragem,
daqueles homens de Deus se convertia. Matava um, vários se convertiam. Então Satanás diz, essa estratégia não dá certo também na perseguição. Eu entro com a sedução, passo para a perseguição, agora eu venho com a contaminação. Depois desses 10 imperadores, ele levanta um imperador chamado Constantino. Muito bem. O que parecia ser um socorro divino, na verdade era uma estratégia diabólica para contaminar a igreja. Satanás diz, eu não vou matar mais o corpo, agora eu vou matar a alma. Agora eu vou trazer a morte da alma. O cristianismo. E aí ele infiltra Constantino ali. Agora eu vou misturar o cristianismo com o politeísmo. Agora, ao invés deles pedirem ajuda a Deus, eles vão pedir ajuda ao homem. Ao invés de matar o corpo, eu vou matar a alma. Agora, os fins justificam os meios. Os meios que eu vou usar agora justificam os fins para ele. Então, a falsa convenção milagrosa de Constantino foi uma estratégia diabólica do diabo para contaminar a igreja. E aí, a igreja agora, ao invés de aceitar o socorro divino, vai aceitar o socorro do imperador. A igreja agora, Constantino, começou a doar os templos pagãos para os cristãos realizarem seus cultos. Constantino começou a doar ajuda financeira. Ao invés da ajuda de Deus, eles vão aceitar a ajuda do imperador. Constantino ajudou financeiramente. E ao invés agora dos cristãos agradar a Deus, iria agradar o imperador. O que é a Igreja Católica Romana? Isto resultou em quê? Catolicismo romano e suas filhas. O que é o catolicismo romano e suas filhas? Nada mais é do que a unificação do poder religioso com o poder político. E isto resulta na dominação dos povos. Satanás, hoje, a estratégia dele não é mais perseguir, mas colocar uma igreja em cada esquina para ser a sua rede de pesca. Essa é a sua estratégia. É colocar homens como pastores, homens que não tiveram chamado, homens caídos, para estar aí, para enganar as pessoas. Trocar o culto de Cristo pelo culto à personalidade. Trocar Jesus Cristo pelos vicários de Jesus. Essa é a estratégia do diabo. E aí está a contaminação nos nossos dias. Está a contaminação nas denominações e a contaminação na mensagem. Nicolaítas dentro da mensagem. Homens praticando sexo com as irmãzinhas. Homens divorciados no púlpito. E as pessoas têm aquele homem quase como um Deus. Ali, meu pastor, ele é um anjo, ele pode praticar sexo lá no motel e fazer o que quiser, mas no púlpito ele é um anjo. Ele é um anjo de Deus. E assim Satanás vai tragar essas pessoas para o inferno. Que Deus nos ajude a vencer todas estas coisas. E todo filho de Deus vencerá isto e jamais será contaminado. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.